A paz de Cristo no teu coração. É um prazer ter você aqui no canal Palavra de Fé. Hoje eu quero tratar de um tema muito importante para a igreja. E não só para a igreja, mas para toda a humanidade. O tema é: o que é a grande tribulação? Antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir a você para que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe o conteúdo deste canal com mais pessoas para que elas também sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Vamos lá entrar no tema. O que é a grande tribulação? A tribulação é um período futuro de 7 anos, da qual Deus terminará de disciplinar Israel e finalizará seu julgamento do mundo incrédulo. A igreja é composta de todos aqueles que confiaram na pessoa e nas obras do Senhor Jesus Cristo para salvá-los e serem punidos do pecado. Segundo a teologia pré-tribulacionista, a igreja não estará presente nessa grande tribulação. Essa é uma das referências bíblicas que eu vou citar aqui, só que existem outras correntes teológicas que defendem que a igreja passará pela grande tribulação. Não vou entrar nisso agora, mas existem 3 correntes: a corrente pré-milenista, a milenista e a pós-milenista, que é a que defende que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada após a grande tribulação. Só que não vou tratar disso agora. Vou falar do que é a grande tribulação. Vamos começar aqui. Vou citar algumas referências bíblicas, começando com 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o 18. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 53. A igreja é salva da ira que está por vir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9. Através da escritura, refere-se à tribulação por outros nomes, tais como: primeiro, o dia do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 12. E ainda Isaías capítulo 13, versículo 6 e o versículo 9. Joel capítulo 1, versículo 15. Joel capítulo 2, verso 1, versos 11, versos 31. E ainda Joel capítulo 3, versículo 14. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 2. Segundo, a angústia ou tribulação. Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. E Sofonias capítulo 1, versículo 15. 3. Grande tribulação, que se refere ao período mais intenso da segunda metade do período de 7 anos. Mateus capítulo 24, versículo de número 21. 4. Tempo ou dia da angústia. Daniel capítulo 12, versículo 1. E Sofonias capítulo 1, versículo 15. 5. O tempo da angústia para Jacó. Jeremias capítulo 30, versículo de número 7. Observe que o que eu estou citando aqui são versículos que intitulam a grande tribulação com nomes diferentes. Mas resumindo, tudo se dará a grande tribulação. É necessário que se compreenda Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, para que se possa entender o propósito e o tempo da tribulação. Esta passagem de Daniel fala das 70 semanas que foram declaradas contra o teu povo. O povo de Daniel são os judeus, a nação de Israel. E o que Daniel 9, 24 fala é um período de tempo que Deus deu para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Deus declara que 70 semanas se cumprirão todas as profecias, todas essas coisas. É importante compreender que quando se menciona as 70 semanas, não se está falando de uma semana como a conhecemos, de 7 dias. A palavra hebraica, traduzida como semana em Daniel 9, versículo 24 a 27, significa literalmente 7. E 70 semanas literalmente significa 7. 70 setes, 70 vezes 7. Este período de tempo da qual fala Deus é na verdade 70 de anos, ou 490 anos. Isso está dentro da matemática, do cálculo de
de anos, que se você for calcular as semanas de Daniel, transformando dentro da matemática, vai dar 490 anos. Isso se confirma por outra parte dessa passagem em Daniel, nos versos 25 e 26. É dito a Daniel que o Messias será cortado 7 semanas e 72 semanas, um total de 69 semanas, ou seja, estamos vivendo essas 69 semanas. Falta apenas uma semana para que a profecia de Daniel seja cumprida. E, de acordo com os acompanhamentos políticos, de acordo com os noticiários de televisão, nós podemos acompanhar e percebemos que tudo está se encaixando corretamente, segundo a Escritura, segundo a Palavra de Deus. Então, estejais apercebidos, porque a Palavra de Deus ela está se cumprindo e se cumprirá no tempo determinado por Deus, porque, meu querido, passará os céus e a terra, porém a Palavra do Senhor, ela há de se cumprir. Precisamos nos preparar para isso. Então, é dito que, olha só, 69 semanas, começando com o decreto para reconstruir Jerusalém. Em outras palavras, 69 de anos, 483 anos, depois do decreto para reconstruir Jerusalém, o Messias será cortado. Historiadores bíblicos confirmaram que 493 anos se passaram desde o tempo do decreto para reconstruir Jerusalém, até o tempo em que Jesus foi crucificado. A maioria dos estudiosos cristãos, a despeito de suas opiniões sobre a escatologia, coisas, eventos futuros, compreendem as 70 semanas de Daniel como exposto acima. Tendo se passado 483 anos desde o decreto para reconstruir Jerusalém até o Messias ser cortado, isso deixa 7, ou seja, 7 anos. É o período que será a grande tribulação. A serem cumpridos, como está em Daniel, capítulo 9, versículo 24, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Este período final de 7 anos é conhecido como período da grande tribulação. É um tempo na qual Deus termina de julgar Israel por seu pecado. Observe Daniel capítulo 9, versículo 27. Dá um pouco de luz sobre o período dos 7 anos de tribulação. Repetindo, Daniel capítulo 9, versículo 27. Diz: e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. A pessoa da qual fala este verso é a pessoa que Jesus chama de abominação da desolação, em Mateus capítulo 24, versículo 15. Pode conferir em tua casa depois. E é chamado de besta, em Apocalipse capítulo 13. E ainda Daniel, porque tudo está centrado aqui nesse versículo 7 do capítulo 29. Aliás, o capítulo 9, diz que a besta firmará aliança, um pacto, por uma semana, ou seja, 7 anos. Mas no meio dessa semana, depois de passar os 3 anos e meio de tribulação, ele romperá com a aliança, dando fim ao sacrifício e oblação, oferenda e sacrifício. Observe Apocalipse capítulo 13, explica que a besta erguerá uma imagem de si mesmo no templo e exigirá que o mundo o adore. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Mas de preferência eu gostaria que você meditasse no capítulo 13 inteiro de Apocalipse. Diz que isso ocorrerá por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, como Daniel 9, 27 diz, que isso acontecerá no meio da semana. E Apocalipse 13:5 diz que a besta fará isso por um período de 42 meses. É fácil verificar que a total duração é 84 meses, ou 7 anos. Seja também Daniel 7, 25, onde um tempo e tempos e metade de tempos, ou seja,
tempo igual 1 ano, tempos igual 2 anos, metade de um tempo igual meio ano, ou seja, 6 meses, total de 3 anos e meio. Também se refere à grande tribulação, a última metade do período de 7 anos de tribulação, onde a abominação da desolação, a besta, estará no poder. Para referências adicionais a respeito da tribulação, eu quero que você leia na tua casa, acompanhe, para que você aprenda isso. Apocalipse, capítulo 11, versículo 2 e 3, que fala dos 1260 dias e 42 meses. E Daniel 12, versículo 11 e 12, que fala dos 1290 dias e 1335 dias, todos se referindo à metade da tribulação. Os dias adicionais em Daniel 12 podem incluir o tempo ao final para o julgamento das nações. Mateus capítulo 5, versículos de número 31 até o 46. E o tempo do estabelecimento do reino milenar de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versos 4 ao 6. Então, este é um estudo sobre a grande tribulação. Eu espero que você tenha aprendido bastante com o conteúdo e que você possa examinar cada referência bíblica que eu tenho citado aqui nesses estudos para que você tenha conhecimento, que a tua visão seja aberta, porque breve virá o Rei da Glória e as profecias elas estão se cumprindo, como Daniel disse que se cumpriria, como o livro de Apocalipse também descreveu que se cumpriria. Eu acredito que isso vai edificar muito a tua vida e vai abrir os olhos de muitas pessoas. Então, que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com mais pessoas para que elas tenham conhecimento do que é a grande tribulação e que elas também estejam atentas à palavra de Deus. Hoje eu falei do que é a grande tribulação. Nas próximas gravações eu gostaria de falar sobre o pré-milenismo, o amilenismo e também o pós-milenismo, para que possamos tirar nossas conclusões e entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Que Deus te abençoe e forte abraço no teu coração.